Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós tomamos um evangelho ou mesmo uma liturgia tão rica como a de hoje, nós nos enchemos de alegria porque em cada leitura que a gente ouve, em cada palavra que os nossos irmãos emprestam a Deus e que o Padre também empresta a Deus para poder proclamar esta palavra, nós vamos aos poucos descobrindo quem é Jesus. E essa descoberta nos faz ter a seguinte presença diante do mundo e a seguinte presença diante de nós mesmos, como está hoje bem descrito no versículo 41 desse evangelho. Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Uma pergunta que vem a partir de um acontecimento bem interessante que acontece na vida dos discípulos. Marcos está escrevendo para nós aquilo que Jesus fez, e é a primeira vez no Evangelho de Marcos que alguém se pergunta sobre a identidade de Jesus. Quem é este que nós estamos seguindo? Quem é este que está junto de nós, que realiza coisas maravilhosas e que silencia o mar e silencia o vento? Nós sabemos muito bem, por aquilo que nós lemos hoje na leitura de Jó, que Deus é o único capaz de fazer com que o vento, de fazer com que o mar se cale. Nós ouvimos hoje nessa leitura, fazendo perguntas, e Deus pergunta para Jó: quem foi que fechou com portas o mar quando ele começou a jorrar do seio materno? Quem deu limite ao mar, dizendo para ele: até aqui chegarás e não irás além, aqui cessa a arrogância de tuas ondas? Quem já foi ao mar, à praia, sabe muito bem que na margem, o mar ele é muito tranquilinho, principalmente para nós, aqui brasileiros, que conhecemos o nosso litoral. Mas se a gente for em outros litorais, a gente vai perceber que o mar é muito bravio. E quem já navegou no mar sabe que o centro do mar, lá nas milhas longe da praia, ele se torna cada dia e cada vez mais tempestuoso. As suas ondas são maiores. E quando nós pegamos esses discípulos no mar com Jesus, nós descobrimos que nós todos estamos nessa barca. Basta a gente perceber o mar que temos vivido. Tantas borrascas, tantas tempestades têm atacado a nossa fé e a nossa esperança. E muitos de nós fazem a mesma pergunta a Jesus: Senhor, por que o Senhor está dormindo? Por que o Senhor não acorda? Por que o Senhor não dá para a gente uma prova do seu poder, da sua graça? E hoje, Marcos, ele é tão delicado naquilo que ele fala de Jesus, que ele diz que Jesus está dormindo num barco. É claro que isso até é uma visão meio estranha para quem conhece bem o mar. Jesus está num barco dormindo sobre um travesseiro. Pensa bem. Alguém para dormir num travesseiro e um sono profundo como esse de Jesus tem que estar muito em paz consigo mesmo. Os discípulos estão desesperados, mas Jesus está em paz, dormindo sobre um travesseiro. E quando vão acordar Jesus, é claro que os discípulos começam a se perguntar: mas espera aí, Senhor,
O Senhor está junto conosco aqui nesse barco. O Senhor não está vendo que as tempestades estão querendo entrar no nosso barco, estão querendo nos afundar. Mestre, nós estamos perecendo e tu não te importas. Parece mesmo. Parece que esta pergunta está, de fato, representando a realidade. Porque o que Jesus está fazendo hoje nesse barco? Dormindo, num travesseiro. Pensa bem. Quem é que no momento de tempestade no mar, com a água entrando no barco, vai ter tempo e disposição para dormir num travesseiro? É uma coisa até muito engraçada, porque, sinceramente, a gente, nem quando nós estamos em casa preocupados, o travesseiro costuma até fazer raiva na gente, a gente joga para lá, sai para lá travesseiro, que eu não estou aguentando nem você debaixo da minha cabeça hoje. Mas para dizer o seguinte, Jesus, Ele tem tanto controle sobre a situação, que Ele não se importa com a tempestade. E ensina os discípulos a não se importar com a tempestade, porque a pergunta dele é clara: por que vocês são tão medrosos? Ainda não tendes fé? E aqui nós podemos perceber claramente que o contrário de medo não é coragem. O contrário de medo é fé. É interessante que Jesus não pergunta: por que está faltando coragem a vocês? Por que vocês não descobrem que eu estou no barco? Eu estou dormindo, mas eu estou junto, estou próximo. Basta vocês enfrentarem essa tempestade, mas o mais fácil é o quê? Acordar Jesus e dizer: Senhor, dá um jeito nesse mar aí, ué, esse negócio está meio complicado para nós. Nós estamos perecendo e o Senhor está dormindo. Presta atenção. A gente vai morrer no meio desse mar e o Senhor está aí nesse sono profundo, até sonhando com ovelhinhas, pulando cerca. Eu dava um tapa na orelha de Jesus se eu estivesse nesse barco. Levanta daí, moço. Mas sabe por quê? Porque a gente tem muita coragem de enfrentar aquilo que a gente conhece. Mas quando vem a tempestade, principalmente nesse tempo, onde as pessoas não sabiam de onde vinham, elas tinham medo de tudo. E aí Jesus nos ensina a não acalmar tempestade. Jesus não está naquele barco para dizer: vento, cala-te, mar, acalma. Se faça calmaria aqui para nós continuarmos mergulhando, não. Jesus, Ele diz para nós que é preciso ainda permanecer com as borrascas, com as tempestades, mas com fé. Vocês acham que Jesus queria acalmar aquela tempestade? Não, Ele queria que os discípulos pudessem vencê-la. Ele queria testar a fé dos discípulos, por isso ele pergunta: ainda vocês não têm fé? Vocês não acreditam que, estando comigo, vocês são capazes de ir muito mais além? E nós, vivendo o tempo que estamos vivendo, não digo apenas de pandemia, porque muitos de nós até estão esquecendo essa pandemia, nós nos acostumamos com mortes todos os dias, nós nos acostumamos com essas coisas, e isso é ruim. Mas Jesus está dizendo para nós: espera aí, vocês que estão no barco da igreja, porque esse barco aqui é a igreja, se nós temos Jesus conosco, ainda que dormindo num travesseiro, nós não devemos ter essa fé de avançar as ondas e dizer para nós mesmos: olha, estamos sofrendo, estamos enfrentando o mar bravio, mas nós temos certeza de que esse mar não é capaz de nos matar, porque temos Jesus conosco. Vamos incomodá-lo? Vamos acordá-lo? Ou vamos fazer aquilo que está ao nosso serviço? E não se esqueçam, irmãos e irmãs,
Todos aqueles que estavam no barco eram pescadores, acostumados com tempestade, acostumados a vencer a noite, porque não se pescava durante o dia. O melhor momento era de meia-noite até as 4 da manhã. Percebem que esses discípulos, eles perdem todo tipo de reação quando Jesus está próximo, colocam tudo nas costas de Jesus, e é o que nós fazemos hoje. Nós sempre colocamos nas costas de Deus tudo aquilo que está nos acontecendo e não nos damos conta que às vezes as tempestades muitas vezes são criadas por nossas próprias atitudes, por nossas próprias decisões, decisões que são tomadas longe de Jesus, decisões que são tomadas sem ter o conhecimento próprio, através de um juízo mal feito. Quantos casamentos são tempestades? Quantos empregos que a gente enfrenta são tempestades? Quantas vidas são eternas tempestades que as pessoas não sabem o que fazer? Mas aí o mais fácil é fazer o quê? Tentar acordar Jesus. Senhor, acorda aí, ó, porque eu não estou aguentando mais. E aí a gente vem à igreja e incomoda o Senhor. Entenda o que eu estou dizendo. Deus gosta de ser incomodado, mas tem horas que a gente precisa enfrentar as tempestades para que a nossa fé seja manifestada. Por que são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? É uma pergunta que Jesus está fazendo para os discípulos e para nós também. Nós não somos muito corajosos? Em determinadas vezes somos, nós queremos decidir a nossa vida por nós mesmos, nós queremos realizar o caminho por nós mesmos, mas na hora que dá uma coisa errada lá na frente, a gente vem correndo aos pés de Deus como criancinhas choronas. Ai, Senhor, me ajuda, porque eu não estou aguentando mais essa vida. Ô camarada, foi você que escolheu. Nós temos que saber tomar posse das nossas decisões e saber o seguinte: se tomamos decisões longe de Deus, é preciso primeiro a gente descobrir que esse Jesus está no nosso barco e dizer: se Ele está conosco, quem será contra nós? Como São Paulo reflete conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí nós olhamos para a leitura de hoje, aquela que Paulo escreve aos Coríntios, e ele diz: irmãos, o amor de Cristo nos pressiona. E esse amor nos pressiona a quê? A tomarmos as rédeas da nossa vida e governar a nossa vida. Não permitir que nada e ninguém governe aquilo que é só nosso. Aquilo que só Deus e nós podemos fazer. Ninguém pode resolver os seus problemas, só você e Deus. Por isso que a gente precisa ter uma cultura na nossa vida o seguinte: Deus, Ele pega no nosso pescoço, nos pressiona na parede e diz assim: você quer ou não me seguir? Quero seguir. Quero ser um dos seus discípulos. Então, é necessário se comportar como meu discípulo. São Paulo diz para nós: irmãos, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós vamos viver por quem? Por Cristo. O único que morreu e ressuscitou por nós foi Ele. E no dia que nós descobrimos isso, nós passamos a não viver mais para nós mesmos. Porque a gente quer chegar ao céu, a gente quer ser santo, mas a gente quer viver uma vida por nós mesmos. Como se a nossa vida se resumisse a este mundo, mas a nossa verdadeira vida está onde mesmo? Onde está a nossa verdadeira vida? Escondida com Cristo em Deus.
Se nós que morremos com Cristo, através do nosso batismo, experimentamos a ressurreição, nós não podemos viver mais para nós mesmos. Não dá para ter uma vida, de certa forma, egoística. É preciso viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou, o Cristo Salvador, para que assim a gente possa ter uma vida mais feliz. É interessante como as pessoas invejam os outros felizes. As pessoas têm inveja daqueles que estão felizes. É interessante quando me perguntam assim: ô padre, o senhor está bem? Digo, não estou bem, eu estou ótimo. Eu estou ótimo, não tenho mais nada que pedir. Mas com essa pandemia, com máscara, tudo acontecendo nesse mundo, o senhor está ótimo? Claro, eu estou vivo. E eu estou vivendo para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Então eu não tenho de que queixar. Agora, quando nós vivemos para nós mesmos, nós somos eternos profanadores da misericórdia. Porque nós todos os dias reclamamos, murmuramos: ah, Senhor, ah, meu Deus, amanhã é segunda-feira, né? É minha folga, graças a Deus. Oh, que bom. Mas amanhã, muita gente vai acordar e dizer assim: ah, eu tenho que levantar cedo para ir para o meu trabalho. Ai, mais uma semana, segunda chegou, que tristeza. Se você viver para si mesmo, toda segunda ou toda sexta vai ser para você a segunda tristeza e a sexta alegria. Segundo, você bota lá um menino arrastando uma mala no seu perfil do WhatsApp. Sexto, você bota um copo de cerveja e escreve bem grande assim: sextou. Quem vive para si mesmo, claro que vai ter que viver a vida desse jeito, buscando motivações para ser feliz, mas nunca vai conseguir ser feliz de verdade. Nunca. Porque a nossa vida, ela não está nesse mundo, ela não pode ser vivida para esse mundo, ela tem que ser vivida para Deus. E se você vive a sua vida para Deus, você vai tomar sua cervejinha, comer seu churrasco, você vai rezar, você vai à missa, você vai fazer o bem, você vai ir no supermercado comprar, você vai conversar com seus colegas, você vai ligar no WhatsApp, você vai ver filme na internet, mas tudo vai ser vivendo em Deus. Agora, se você viver para si mesmo, que tristeza que é. Arrastar a vida como se fosse um peso nesse mundo. Só burro que vive assim, arrastando peso morro acima. E burro mesmo no sentido literal dessa palavra. E deve ter muita gente aqui lavando a orelha assim. Por quê? Esqueceram de viver para Cristo. Esqueceram que Cristo está no nosso barco. Gente, isso não é mentira. Isso não é conversa para boi dormir. Nós temos que colocar a nossa fé em Cristo para que Ele viva em nós e a gente seja criaturas novas. Tudo se faz novo. O velho desapareceu. Mas nós ainda queremos continuar carregando aquilo que é velho. Quantas pessoas estão vivendo no passado? Eu apanhei muito do meu pai, da minha mãe, eu sou muito sofrido. Dá vontade de dar um pesteleco na hora que chega alguém perto de mim falando essas coisas. Pelo amor de Deus, toma a rédea de sua vida. Deus está contigo, não importa se você apanhou muito da sua mãe, não, agradeça a Deus por isso. Padre, eu sou um sofredor, nunca tive felicidade na minha vida, porque é burro. Porque está vivendo por si mesmo. Começa a viver para Deus, começa a agradecer a Deus. Mas eu moro numa casa onde o teto está caindo. Agradeça a Deus, porque tem muita gente dormindo no sereno. Agradeça a Deus, começa a agradecer a Deus por tudo que você tem. Senhor, eu agradeço por essa mãe chata que eu tenho dentro de casa, muito chata. Esse marido horroroso, que não toma nem banho direito, e nesse frio dá o tomé no banho.
Eu amo essa esposa que o Senhor colocou para mim. Ela tem frieira no pé, mas não importa, está aqui junto. Esses meus filhos, eu os amo intensamente. Não são aquilo que eu sonhei. Não são mesmo. Deus me livre. É igual o pai que chegou perto do filho, ou o filho que chegou perto do pai e falou assim: pai, você tem que fazer tudo para mim, porque eu não pedi para nascer. E o pai respondeu: e se eu soubesse que vinha um trem desse, eu não teria botado você no mundo também. Então nós dois estamos igual, e fomos enganados. Mas quem vive para si mesmo começa a ter essa visão negativa da vida. Morte, doença, isso tudo para nós, irmãos, se for vivido em Cristo, é apenas uma tempestade que pode vir e passar, ou pode te levar também, paciência. O que tem se eu for levado pela tempestade? Se Cristo estiver no barco contigo, você não precisa ter medo. Porque são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé, a fé não surgiu no nosso coração ainda. Nós ainda estamos vivendo no tempo daqueles que não criam, que não acreditavam em Cristo. Ou nós vivemos no tempo em que, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, tudo que é velho passou, eis que tudo se faz novo. Não dá para ficar triste com a notícia dessa, e você tem que repetir isso tudo para você todo dia. Meu Deus, eu não posso viver para mim mesmo, eu tenho que viver por Cristo, porque se eu vivo em Cristo, eu sou nova criatura, o que é velho passou, o mundo velho desapareceu. E aí tudo se faz novo, aí todo dia você vai levantar da cama, vai levantar principalmente se o relógio desperta, aí você olha para o relógio, ainda mais na época de frio, a gente olha para o relógio e fala assim: não é possível, eu tenho que sair dessa cama quentinha, dá um pulo assim, ó, puf, da cama, vai tomar um banho gelado e vai viver a sua vida, porque Deus está aí dando uma nova chance para nós. Uai, não dá para poder a gente ficar vivendo de passado, nós temos que viver daquilo que é novo, irmãos. Cristo está no nosso barco, Ele está junto. Mas se você continuar vivendo para si mesmo, só preocupado com aquilo que você vai vestir, lembra do evangelho de ontem? Não vos preocupeis com o que vai vestir, com o que vai comer. Não, se preocupe se você está agradando a Deus. Se você estiver agradando a Deus, ainda que você esteja passando fome, a sua vida vai ser ótima. Você vai ter força de lutar para parar de passar fome, para buscar seus direitos. E vai reunir as pessoas para te ajudar. Ah, meu Deus, como se a gente pudesse botar essa palavra na nossa cabeça e começar a viver tudo aquilo que Jesus nos disse, a nossa vida seria muito mais diferente. Se alguém chegar perto de você amanhã e perguntar se você está bom, diz: não estou bom não, estou ótimo. Porque eu sou nova criatura em Cristo, aquilo que é velho passou. Ah, mas você está com um pezinho aí de pecado, aproveita e confessa então, aí. Não tem outro jeito. Deus te dá vida nova. Tem pecado grave? Confessa-te. Você vai experimentar a misericórdia de Deus. Dá para ficar aqui a noite inteira falando. Porque é tanta coisa maravilhosa que a gente ouve da palavra de Deus que não podemos ficar surdos a isso. Não podemos ficar. Se você fica surdo a essa palavra, a sua fé, ela só vai decaindo e diminuindo. A sua experiência do amor de Deus só vai se transformando em algo que você vai usar de Deus. Aí você usa Deus na hora que você precisa, mas na hora que você não precisa, você joga Ele lá no escanteio. Se não tivesse tempestade, aqueles apóstolos, discípulos, teriam acordado Jesus? Se tivesse tudo tranquilo? Por isso que eu falo uma coisa, e às vezes muita gente não concorda comigo, azar. Eu digo o seguinte, olha, se na sua vida tudo estiver muito tranquilo, sua casa estiver em paz, seu emprego estiver em paz, a sua igreja estiver em paz, o seu coração estiver em paz,
pode saber que tem um trem errado. O demônio está tomando conta da sua vida. Agora, se na sua vida há tempestades, aproveite, porque é nessa hora que a gente vai olhar para Jesus e ver, Senhor, o Senhor está dormindo aí, continua. Eu vou continuar aqui no barco. Na hora certa, o Senhor acorda, hein? Pronto. Ele está lá, deixa ele dormir no travesseirinho dele, bonitinho, porque Deus não vai deixar a gente morrer nessa tempestade, não. Na hora certa ele vai agir. Vai. E se Deus não agir, você pode ter certeza, olha, é porque ainda não chegou o momento dele colocar sua mão sobre esse mundo e transformar esse mundo. Deixa ele dormir, porque ele sabe a hora certa. Agora, nós como seres humanos, temos que fazer o quê? Ter fé, aumentar a esperança, começar a viver para Cristo, não para nós mesmos. Não é fácil fazer isso, é um processo doloroso, que muitas vezes nós temos que caminhar, sofrendo, tendo várias decepções, mas chega um tempo que você vai se tornar totalmente livre, totalmente livre. E aí sim você vai conseguir viver aquilo que Deus preparou para você, sem murmuração, sem tristeza. E aí a gente vai poder experimentar já, nessa terra, aquilo que Deus preparou para nós no céu. Essa palavra de hoje, se você chegar em casa, busque na internet, coloca lá, liturgia do 12º domingo do tempo comum, releia essas leituras, medite essas leituras, que você vai descobrir tantas coisas maravilhosas, para que a sua semana seja muito melhor. Amanhã vai ser segunda-feira, eu vou estar de folga, graças a Deus, mas vocês vão estar todos trabalhando. Quem mandou vocês não ser padre? Eu não tenho paciência. Mas amanhã você vai acordar e dizer assim, esta segunda-feira maravilhosa, eu quero essa segunda para mim. E aí você vai começar a perceber que não é a semana, o dia da semana que tem problema, é você que está deixando de viver em Deus. Por isso, nós vamos fazer o nosso ofertório, pedindo a Jesus que nos dê essa força, nos dê essa coragem de não acordá-lo no momento de tempestade, mas viver na fé e na esperança. Cantemos.